Assim, Seguinte. Segundo o Spindel, o executivo de futebol celeste apresentado ontem oficialmente, né? Ele já tinha sido anunciado. Não tem plano B para o Cruzeiro, não. Plano A é o Gerson. Vamos começar a falar desse assunto também, Hugão. Mas está difícil. O Gerson tem várias propostas, duas propostas, pelo menos, muito boas aí, mas o Cruzeiro ainda está no páreo. O foco é o Gerson. Vamos resolver o Gerson, não estamos pensando em outra coisa, a gente quer ele. É óbvio que não depende só do Cruzeiro, mas tem que ficar muito claro para o atleta que a gente quer ele aqui. Agora, depende, o Zenit não precisa do dinheiro, não precisa vender o jogador, ele tem que entender que é um bom negócio para o Zenit. E a gente está fazendo todo esse esforço, não só da ousadia da proposta, mas do convencimento que é um bom negócio, e que eu acredito de verdade que é um bom negócio para o clube. E olha só, saiu uma informação agora que o Cruzeiro fez uma nova proposta ao Zenit, né, pelo Gerson. O valor é até o mesmo da última, mas melhorou a forma de pagamento. É fixo em 25 milhões de euros, o equivalente a 158 milhões de reais, mais 2 milhões, que é o equivalente a 13 milhões de reais, em bônus por metas, totalizando 27 milhões, totalizando assim 171 milhões. Uma reunião acontecerá hoje entre Cruzeiro e Zenit e o staff do Gerson, que deve já resolver para fechar o negócio pelo seguinte, Bebel, porque o Gerson está no Brasil, o pai do Gerson, demonstrando interesse do filho jogar no Cruzeiro, veio até Belo Horizonte conversar com a diretoria do Cruzeiro. A apresentação do Gerson em São Petersburgo, que é onde o Zenit se apresentará, é na semana que vem. Então o Cruzeiro já quer resolver isso essa semana no máximo, para que o jogador não precise viajar para a Rússia para depois voltar para o Brasil. Então tenho certeza que no mais tardar, até o próximo final de semana, nós já teremos enfim, o final dessa história Gerson Cruzeiro. Desta novela. Agora, olha só o que você pode botar fim na sua vida também. Vamos lá. Começando por Gerson e Caio Jorge. O que o Spindel, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, falou sobre esses dois jogadores? Elogios à estrutura do CT, aos responsáveis pela SAF e ao elenco celeste. Na primeira entrevista oficial na Toca da Raposa, o novo executivo destacou a evolução do Cruzeiro no último ano, dentro e fora de campo. Eu estou muito impressionado com o que eu encontrei aqui. Assim, óbvio que de fora já era possível ver os resultados dentro do campo. O Cruzeiro teve uma temporada muito boa. Assim, elogiar mais uma vez aí todo o trabalho do clube e o que os atletas conseguiram atingir. Uma história vitoriosa à frente do futebol do Flamengo, Bruno Spindel chega ao Cruzeiro com o mesmo objetivo, buscar novos títulos. Pensando nisso, o dirigente já está agindo no mercado. Um dos nomes mais citados durante a coletiva foi o de Gerson, principal alvo do Cruzeiro neste momento. O novo executivo de futebol celeste garantiu que o clube segue negociando com o Zenit, apesar da dificuldade em busca de um acordo. É muito difícil, é um clube que não precisa do recurso financeiro, a gente entende. O que tem é uma estratégia de convencimento, que essa é uma boa proposta para o clube e que, olhando do ponto de vista do Zenit, a melhor coisa para o clube a fazer é essa transferência para o Cruzeiro. Então a gente vai fazer todo o esforço. Além de reforços, Bruno Spindel deixou claro, tão importante quanto trazer novos jogadores é manter o elenco. No pedido do técnico Tite, Caio Jorge, alvo de muitos times, por exemplo, não deve deixar a toca. Caio Jorge é um menino sensacional, um grande jogador, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e que o Cruzeiro precisa muito. A gente deixou muito claro isso para o Caio, que o Cruzeiro precisa muito dele, precisa de todos os atletas, mas a conversa é com ele, né? Precisa muito dele para que o Cruzeiro conquiste seus objetivos. Mas olha só, vamos falar uma coisa aqui que é o seguinte. Evidentemente que o Cruzeiro, e a grande reverberação que está dando na mídia, é o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, indo atrás do Gerson e investindo pesado com números que
assustam até algumas pessoas pela capacidade financeira que o Cruzeiro tem hoje. O Cruzeiro melhorando, inclusive, essa condição dessa pedida, dessa proposta do Gerson junto ao Zenit da Rússia. Essa também investida que o Flamengo deu no Caio Jorge também deu uma mexida midiática aí no Brasil também. Todo mundo falando, achando um absurdo, né? A gente percebe, assim, nas entrelinhas, que as pessoas acham um absurdo realmente o Caio Jorge se recusar a ir para o Flamengo e o Cruzeiro conseguir segurar o Caio Jorge aqui. Mas, evidentemente, que não são apenas a permanência do Caio Jorge e também essa investida no Gerson que o Cruzeiro tem trabalhado. Em breve, e muito em breve, você pode ter certeza que do nada começa a reverberar e dar repercussão a outras contratações que o Cruzeiro deve fazer neste ano também, principalmente pelo tanto de competição que nós temos, Bebel. Exato. E para fechar, né, falando dessas questões de contratações celestes, já tem a nota oficial do Cruzeiro aí, nós vamos soltar sobre o goleiro que se machucou. Se puder colocar aqui também, por gentileza, Paulinho, para a gente ler os detalhes, porque eu não enxergo nessa distância que está ali, não. Mas, ó, o Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu um entorse no joelho direito em treinamento na tarde de segunda-feira. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco com indicação de intervenção cirúrgica. Tá. Fogão. Gente, eu não sou médico, evidentemente, né, e tal, mas alguns amigos médicos, e todas as vezes que eu converso com eles e falo sobre menisco, por exemplo, eles me lembram muito do caso do Cafu em 2002, que às vésperas da Copa resolveu operar o menisco por causa de uma entorse no joelho e jogou a Copa de 2002, fez uma baita de uma Copa e bateu campeão. Então, ou seja, às vezes uma intervenção cirúrgica pode soar assim como, por exemplo, nossa, e tal, e etc., mas é o melhor procedimento a ser feito, principalmente pela rapidez da recuperação, né, Bebel? Confio muito na equipe do Dr. Sérgio Campolina e com certeza em breve Matheus Cunha estará ajudando o Cruzeiro também, que vai ser necessário, sem dúvida nenhuma, fazer o rodízio, porque as competições esse ano, sendo um ano de Copa do Mundo, vai estar tudo muito entrelaçado e coladinho uma na outra. Agora vamos saber, Hugão, se o Cruzeiro já tomou a dose de Alfa XL para resolver a renovação do Matheus Pereira, que parece que é mais complicadinha, né? A gente precisa do Matheus, como a gente precisa do Caio. Ele é uma peça também central no projeto do Cruzeiro. O Cruzeiro está fazendo todo o esforço do mundo. As negociações elas estão sendo da forma mais cordial e profissional possível. O Matheus hoje é um atleta livre para assinar pré-contrato, por isso que a negociação demora, ela tem uma série de aspectos e detalhes que não são simples, e eu espero que tenha um desfecho positivo. Eu tenho essa esperança por falta de empenho e esforço e dedicação do clube, não vai faltar. É que ninguém se compromete, né, a falar, porque no futebol, geralmente, as verdades não duram 24 horas, né? Muitas das vezes, eu e Leopoldo Siqueira, a gente tem várias resenhas em relação a isso. Mas o detalhe do contrato do Matheus Pereira é o tempo de contrato e também a sua multa contratual para uma possibilidade de saída dele também. E essa renovação também por causa de uma recomposição salarial, de uma melhoria no salário do Matheus Pereira, né? Então demora um pouco mais, porque o agente do Matheus Pereira vai observar esse contrato, o advogado também vai olhar, mas o certo é que eu, particularmente, Hugão, cravo Matheus Pereira no Cruzeiro na temporada de 2026. São pouquíssimos detalhes que tem que ser realmente a serem vistos nessa condição, porque é um baita de um jogador que gera interesse tanto nacional quanto internacionalmente, e aí o contrato precisa ser um pouco mais cauteloso assim, nessa condição. Mas o torcedor cruzeirense pode ficar tranquilo que o Matheus Pereira jogará normalmente no Cruzeiro em 2026. Maravilha. Hugão, agora chegou um momento importante.